nós temos de apresentar nossas propostas, defender as nossas teses para que elas possam ser aprovadas no Congresso Nacional. E para isso, o processo a defesa das teses se dão em pré-congressos, que a gente vai realizar até o mês de maio, aqui em Belo Horizonte e no interior de Minas. Realiza-se o Congresso Regional, que vai ser de 18, 19 e 20 de maio, e aí as teses são sistematizadas e remetidas para o Congresso Nacional, que vai se realizar 21, 22 e 23 de junho. Né? Então, eu estava querendo aproveitar o tema da Simone para convidá-los a participar das atividades. Vocês vão estar recebendo em casa o suplemento especial do JP com a programação toda dos pré-congressos, né? E gostaria de convidá-los, até mesmo em função, tá bom? Da discussão que com certeza eu acho que vai suscitar a exposição de Simone, para que vocês possam, e ela também, né, possa vir nos outros eventos e defender essa questão, né, enquanto tese, para que a gente leve para o Congresso Nacional essa proposta enquanto diretriz de ação para os próximos 3 anos dos conselhos. Ok, gente? Então, eu gostaria de dar boas-vindas, agradecer a presença e reiterar o convite para a participação dos outros pré-congressos. Só antes de finalizar, eu acho que é fundamental marcar o tema do nosso Congresso Nacional desse ano, que é Ética, Equalidade e Cidadania, construindo o compromisso social da psicologia. Né? Eu acho que é um tema que é amplo o suficiente e cabe absolutamente tudo que tem a ver com o nosso fazer no cotidiano, com o modo como a gente pensa a psicologia. Né? Então, eu gostaria realmente de vê-los nos próximos pré-congressos, para a gente poder discutir juntos propostas. Ok? Obrigado, Simone, a palavra é sua. Isso, com licença, para uma reunião aqui do lado. Bom, gente, antes de mais nada, obrigada. Acho que não precisa de usar. Precisa? Tá bom. Bom, como ele não me apresentou, né, em termos de formação, eu vou me apresentar. Meu nome é Simone Prezotti Tiburcio e eu sou psicóloga clínica pela PUC-MG desde 1988. Tá? E eu sou musicista pela UENG. Musicista é um curso preliminar de música que durou 6 anos, né? E eu sou especialista em aquisição e desenvolvimento da linguagem pela Escola de Fonoaudiologia, Isabela Henriques. Eu fiz uma especialização bem pelo motivo da prática musicoterápica, ter mostrado os avanços que esse recurso pode trazer em termos de linguagem. Né? Então, eu fui aprofundar meus estudos na Escola de Fono. Eu tive um problema aqui com o reto, então talvez eles não consigam uma outra lâmpada, mas eu acho que dá para a gente levar. A minha formação, como eu já disse, é psicologia clínica, e o meu contato com a musicoterapia, eu acho que em termos acadêmicos, foi antes de eu formar. Em 1986, eu fiz um curso com a precursora da musicoterapia em Minas Gerais, que é a Benedita Borges de Andrade, a Didi. Talvez alguém aqui já tenha ouvido falar do nome dela. Ela é uma musicoterapeuta autodidata, ela formou em canto e teve uma criança especial, é mãe de uma criança especial, e utilizou esse recurso com essa criança para trabalhar e teve muitos resultados. À medida que essa criança foi crescendo, ela achou que era necessário estar levando esse recurso para outros lugares. E ela foi convidada para trabalhar com musicoterapia no Hospital Arapiara, no setor de psicologia. Ela era acompanhada pela psicóloga e introduziu algumas técnicas da musicoterapia. Quando a gente fala que uma pessoa é autodidata, a gente fica pensando que às vezes ela não tem uma formação adequada. Mas isso não acontece porque a pessoa, ela não vai a uma escola, mas ela sai procurando. Então eu vou citar o exemplo da Benedita, ela saiu fazendo cursos por todo o Brasil e pela Argentina. Ela estudou neurologia, fez matérias isoladas de anatomia, todo o currículo que era necessário para um musicoterapeuta, já que a parte de música ela já era graduada em canto, já tocava piano, já tocava um instrumento. Então isso é fundamental para se trabalhar com musicoterapia. Se tocar um instrumento, pelo menos 2, tá? Isso eu
da musicoterapia ativa, que é a que mais está sendo utilizada no Brasil. A gente vai seguir falando disso e eu vou voltar. Bom, então em 1986 eu fiz um curso com a Didi e me apaixonei pela musicoterapia e descobri que era isso que eu queria fazer dentro da psicologia. Logo que eu acabei o curso, eu já comecei a estagiar. E fiz um estágio até me graduar, e depois da graduação passei a trabalhar com ela como coterapeuta. Tá? Então a Benedita, como eu já disse, é a precursora da musicoterapia em Minas Gerais, trabalhou no Instituto da Voz e da Fala com a doutora Ajax, foi a professora do curso de fonoaudiologia, onde tem a cadeira de musicoterapia, que dura 1 ano. Ela foi a primeira professora que implantou a matéria, né, a disciplina. E ela é reconhecida pelo MEC como notório saber em musicoterapia. A minha formação, então, seguiu. Logo que eu me graduei, eu passei a trabalhar como psicóloga infantil, acompanhamento familiar dessas crianças que eu atendi, mas o que eu tinha, né, o que eu tinha como objetivo, como clientela específica, eram os portadores de necessidades especiais para trabalhar com o recurso da musicoterapia. Já foi logo de início a minha maior clientela. E atuando nessa área, eu percebi os ganhos na área de linguagem e fui fazer essa formação específica, que é a especialização, uma pós-graduação lato sensu, e é nessa área que eu tenho uma produção acadêmica científica, onde eu tenho textos publicados, trabalhos apresentados em congresso. Então, na parte de psicologia clínica, eu atuo, mas não é uma parte em que eu tenho uma produção efetiva, né, em termos de textos. Bom, a musicoterapia, como eu estava dizendo, ela hoje, né, ela é uma matéria de nível superior, né? Isso já acontece desde 1970. Em 1970 implantou-se o primeiro curso de pós-graduação em musicoterapia. Em 1970 implantou-se o primeiro curso de pós-graduação em musicoterapia na cidade de Paraná, na Universidade de Música, de Educação Musical do Paraná, que hoje chama Universidade de Artes do Paraná. Em 1972 foi implantado o segundo curso, aí já de graduação, no Conservatório Brasileiro de Música, por direção da musicoterapeuta, já musicoterapeuta, embora o curso estivesse começando, mas ela também é uma das precursoras, Cecília Conde, que era diretora do conservatório. Nesse período, os cursos já estavam sendo feitos, mas não existia ainda uma aprovação do MEC. Isso só aconteceu em 1978, quando o MEC aprovou, né, com um curso de graduação reconhecido, e o Conselho de Educação Federal também reconheceu. Hoje, eu trouxe uma nome, mas a gente não vai passar, então eu vou ler. Hoje nós temos mais de 6 universidades onde tem um curso de graduação em musicoterapia. A graduação ela é como a do psicólogo, ela dura 4 anos, 5 anos, né, em algumas universidades, e ela tem no currículo matérias comuns às disciplinas paramédicas, né, de saúde. Então, o musicoterapeuta estuda teoria de desenvolvimento, faz anatomia, neuroanatomia, e estuda matérias específicas da área de música. Ele tem que tocar pelo menos 2 instrumentos, como eu já falei, e tem que ter um conhecimento musical amplo. Ele tem que ser capaz de ouvir o que o paciente cantou, elaborou, improvisou e poder transcrever isso para numa outra sessão retomar. Tá? Então, como eu vou mostrar o estudo de caso, eu acho que isso vai ficar mais visível, porque o que a gente vê é que a noção de musicoterapia passa muito pela ideia de que o paciente ouve música e elabora. Isso é música em terapia. A gente usa como recurso para acompanhar o desenho, para acompanhar a modelagem, para acompanhar uma associação livre, mas não é musicoterapia. Musicoterapia é o paciente fazer a música, estar ativo na produção musical. Tá? Bom, então a gente tem hoje, na Faculdade de Artes do Paraná, que foi a primeira, o curso de graduação. Na Faculdade Paulista de Artes, a gente tem graduação e pós-graduação. Essas pós-graduações, elas são interdisciplinares. Quase todos os cursos de pós-graduação são abertos a profissionais da área de saúde, né? E desde que saibam tocar um instrumento. Então, tem uma prova específica, quando você vai fazer pós-graduação, você tem que participar de uma banca, tocar um instrumento, improvisar, né? Algumas exigem software digitado, outras não. Tem que falar dos componentes musicais e extras musicais
mais ou menos por aí. Bom, na Faculdade Carlos Gomes, em São Paulo, tem um curso de pós-graduação. Na Universidade de Ribeirão Preto, graduação. Na Universidade Católica de Salvador, graduação. Na Universidade Católica, o que está acontecendo atualmente é que a universidade se comprometeu em graduar as pessoas que já estão com curso em andamento, mas ela não está abrindo novas vagas. Isso aconteceu com alguns outros cursos também, porque como não tem professores para as disciplinas, o curso fica muito caro, fica inviável, porque acabam tendo que ser levados profissionais do Rio, onde foram formados os primeiros musicoterapeutas, para estar ministrando essas cadeiras. Então, a maneira do curso de pós-graduação vir a se tornar uma graduação que funcione é essa, passar primeiro pela pós-graduação, porque forma um corpo docente. Tá? Então, Salvador está nessa situação. Na Universidade do Sul de Santa Catarina tem um curso de especialização, pós-graduação, né? Na Universidade Federal de Goiás, graduação, e no Conservatório Brasileiro de Música, que eu já falei que foi o segundo lugar onde teve o curso, né? Tem graduação e pós-graduação. Bom, quem aqui já sabia que musicoterapia era um curso de graduação? E quem que tem uma noção da musicoterapia, que já ouviu falar de musicoterapia, que já viu trabalhos de musicoterapia? Pois é, isso é uma coisa assim que me levou, né, a estar trazendo essa proposta desse debate, porque eu vejo que o psicólogo ele não está atento a essas novas práticas. E eu vim aqui para falar da musicoterapia porque eu acredito, eu sei que é uma coisa que funciona, principalmente com portadores de deficiência, né, com de necessidades especiais, que está numa linguagem pré-verbal, onde o verbal... onde o verbal está em defasagem. Então, o recurso musical ele é um recurso que ultrapassa essa barreira. Tanto no afásico, né? A gente sabe que os pacientes afásicos, as pessoas que têm um AVC, muitas vezes elas apresentam afasia, elas deixam de falar, mas elas não deixam de cantar. Porque são áreas distintas do nosso funcionamento cerebral. Né? Então, é importante a gente estar atento para esse recurso. Quando eu falo que o psicólogo não tem conhecimento dessa área, isso fica claro porque no último congresso que teve de psicologia hospitalar, o estudante de psicologia mineiro, o Leonardo, que é estudante da PUC, da Federal, deixa eu ver Leonardo Pimenta da Costa, estudante de psicologia do UFMG, ele ganhou um prêmio de menção honrosa no Congresso Hospitalar de Psicologia, com o trabalho musicoterapia na pediatria do Hospital das Clínicas. Essa menção honrosa foi dada pela originalidade do tema. Então, quer dizer, no Congresso de Psicologia, os psicólogos julgaram esse tema super interessante, uma novidade. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, estava abrindo a primeira vaga de concurso público para musicoterapeuta. Então, quer dizer, enquanto nós estamos considerando o tema super novo, já tem vaga na rede hospitalar, concurso, para quem é graduado ou pós-graduado em musicoterapia. Né? Então, quando eu fiquei sabendo disso, fiquei pensando, puxa vida, como que a gente ainda não tem um conhecimento, né, dessa prática? Bom, então, esses aqui são os nomes das faculdades. Eu tirei na internet essa semana. Vão abrir mais ou menos uma por semestre, tá? Aqui em Belo Horizonte, a Associação Mineira de Musicoterapia, que já existe há mais de 23 anos, e que atualmente eu estou na presidência dessa associação, ela levou em 1978 o projeto de uma graduação de musicoterapia na Universidade Federal. Esse projeto foi retomado há um ano e meio atrás, foi reformulado, atualizado e foi levado para a comissão educacional, né? Para a comissão de julgamento se esse projeto era viável ou não. Para apresentar esse trabalho, foram convidados a musicoterapeuta Kate Geffeler, que veio apresentar o trabalho nos Estados Unidos.
A Cecília Conde, que implantou esse primeiro curso, veio também defender esse curso de graduação. Os professores dessa comissão, elas julgaram unanimemente que a implantação de um curso de graduação agora era precipitada, que a matéria ainda é incipiente, quer dizer, ainda é novidade, ainda é uma coisa que está iniciando, né? E julgaram que era mais interessante a formação do psicólogo passar por esse currículo livre, né, que está agora na Universidade Federal, que a pessoa mesmo pode elaborar o seu currículo. Então, o psicólogo, por exemplo, ou o terapeuta ocupacional, ou o fonoaudiólogo que tivesse uma formação musical, complementaria o currículo dele com matérias da área de música e se tornaria um musicoterapeuta, tá? Ou então a implantação de um curso de pós-graduação. Então, essa foi o quadro que a Universidade Federal considerou. Atualmente, a gente está com um projeto, junto com a UENC, que é a Universidade do Estado, de estar implantando um curso de pós-graduação em musicoterapia, que, se tudo der certo, vai começar a funcionar agora no segundo semestre desse ano. E, bom, vai ter uma prova de música, como eu já falei, né? E vai estar aberto para profissionais de todas as áreas da saúde. Bom? Bom, a musicoterapia enquanto profissão, ela já tentou se regulamentar 3 vezes, porque existem 11 associações estaduais de musicoterapia, e as associações se organizam através da UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. A UBAN levou ao Congresso Nacional 3 projetos que foram vetados, todos 3. O primeiro foi vetado porque o projeto não delimitava a área de atuação do musicoterapeuta. O segundo, ele foi vetado porque a profissão ainda não tem representatividade, principalmente se considerarmos que musicoterapeutas são apenas os graduados em musicoterapia, realmente não tem representatividade nenhuma, porque os cursos são muitos, mas as turmas são muito pequenas, né? E muitas pessoas entram, né? Mas não conseguem se formar, porque o curso também é denso. Ser músico não é fácil, né? A formação musical não é fácil. A gente sabe que um curso de graduação em música, ele é quase o mesmo tempo que um curso de medicina, né? É uma graduação extensa, né? E muito pesada. Então, muitas pessoas não conseguem se formar. Então, se a gente for levar em consideração esse fato de que só é musicoterapeuta quem é graduado em musicoterapia, se um psicólogo que é musicista, que domina a linguagem musical e que atua como musicoterapia não for considerado musicoterapeuta, aí realmente não vai ter representatividade nenhuma. Se um fisioterapeuta que usa esse recurso na prática dele, que já viu que colocando um ritmo, que colocando um andamento, que colocando uma pulsação, aquele processo, principalmente para criança deficiente, com problema neurológico, com atraso psicomotor, né, neuropsicomotor significativo, essa atividade se torna lúdica e aceitável e prazerosa, ele não pode ser um musicoterapeuta, porque tem que ter uma graduação, né? Então, essa é a questão que eu estou levantando. Por que que tem que ter? Se o profissional ele já é graduado na área médica e tem a formação musical, ele tem que se tornar um especialista naquela área, tá? Bom, tem que ter uma colinha, né, gente? Senão a gente perde o fio da meada. Então, como eu já disse, em Minas Gerais a situação atual é essa. Nós temos atuando, né, como musicoterapia, mais ou menos umas 15 a 20 pessoas, tá? Que atuam com a prática musicoterápica, que participam dos eventos da associação, que vão a congressos. Então, são pessoas que a gente sabe que estão buscando fundamentação teórica, que estão aprofundando seus estudos, que estão produzindo cientificamente. Nem todas têm graduação, tá? Nem todas têm uma graduação específica. A maioria tem graduação em música e faz uma complementação curricular. E alguns são psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, tá? Bom, eu falei então mais ou menos do panorama atual da musicoterapia. É assim que a musicoterapia está hoje no Brasil, tá? E eu vou mostrar agora um caso clínico que é para a gente depois poder visualizar melhor a prática, né? E falar melhor dessa parte teórica. Antes eu só queria colocar aqui uma coisa, que é a diferença entre a música
a música na terapia e a musicoterapia. Normalmente, o psicólogo, o fonoaudiólogo, usa a música, principalmente se ele for trabalhar com psicomotricidade, com questões ligadas ao movimento, à expressão corporal, ele precisa desse recurso. Né? Aliás, a música é um recurso que todo mundo lança a mão instintivamente. Todas as mães, elas cantam para os seus filhos, né? E elas sabem que isso é uma forma pedagógica. Muitas vezes a criança não aprende aquilo de uma forma sistemática, e se você faz uma canção, ela aprende. Os professores de cursinho já lançaram mão desse recurso. Hoje, milhões de fórmulas são musicadas, né? Quem trabalha com geriatria, né, com as pessoas da terceira idade, sabe que em Alzheimer, muitas vezes a gente pode usar a mão desse recurso para estar levando a memorização, buscando a memória pregressa. Quantas vezes a gente vê estudos de caso nessa área de pessoas que estudaram música quando eram jovens, que hoje a memória atual está totalmente detonada, a pessoa não lança mão dessa memória, não retém nada, mas ela senta ao piano e consegue tocar uma coisa que ela estudou há 30 anos atrás. Né? E quando ela faz isso, quantas coisas que ela retoma daquela época e que ela consegue até elaborar para o presente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma paciente, que nem a minha, é paciente da musicoterapeuta Maria Eugênia Pinati, e foi muito interessante porque ela nunca retém o nome dos irmãos, dos filhos, né? Ela sempre esquece. E aí, trabalhando com ela durante uma sessão como coterapeuta junto com a Maria Eugênia, a gente compôs uma música que falava do nome dos filhos, do nome dos irmãos, e foi interessante que como ela gostou, que como ela toca piano, chegou em casa, ela tocou essa música, ela cantou, né, e pôde reter. Então, às vezes ela via a fisionomia de alguém e retomava nessa canção, e conseguia ligar o nome àquela pessoa. Então, parece que é uma coisa, às vezes, pra gente que está com a manutenção da nossa memória, né, muito estranha, mas para uma pessoa que está nessa situação, isso melhora demais a relação familiar. Porque mesmo que a minha mãe lembre de mim, porque ela começou a cantar uma música e fez uma série de associações, a minha mãe lembrou de mim. Né? Então isso melhora a qualidade de vida. Então a música na terapia, ela é uma técnica de mobilização que geralmente vem para trabalhar verbalização, desenho, modelagem e relaxamento. A gente sempre usa nesse tipo de técnica a música morta. O que é a música morta? A gente vai lá e liga um aparelho de som, né, ou de CD, e a música rola lá sozinha. Né? Na musicoterapia, se utiliza a música viva. O paciente está comprometido no fazer musical. A estética da produção sonora não é o fator mais importante. Então, quando eu trabalho com uma criança, como vocês vão ver no vídeo, uma criança com uma síndrome rara, que tem uma deficiência visual, né, uma visão subnormal, uma deficiência muito significativa. E essa criança consegue acompanhar o ritmo, consegue fazer uma vocalização, ela sente um prazer naquilo, ela sente um poder, uma autonomia. Mas nem sempre aquela produção é estética. Ela não poderia gravar um CD, né? Agora, para ela, aquilo ali tem um retorno muito grande, é muito prazeroso ela conseguir atuar daquela maneira sobre o som. Tá? Então, essa questão de não levar em conta a produção, a questão estética da música também é fundamental na musicoterapia. Daí a dificuldade de alguns músicos com formação erudita trabalhar com musicoterapia. Porque os trabalhos da Gabriele Souza e Silva foram feitos com pacientes psicóticos. Ela tinha uma produção musical, né? E a pessoa que estava tentando reger esse grupo, ela tinha uma formação musical erudita. Então, na hora que esse grupo tentou cantar uma Aleluia de Handel, uma peça erudita, para esse musicista, isso era um sacrilégio. Como que aquelas pessoas estavam detonando uma peça tão importante, tão bonita, né? Mas o prazer que eles estavam sentindo e a série de aquisições que eles estavam tendo ao fazer aquilo, né? A capacidade de concentração, a capacidade de estar ali naquele momento totalmente centrado, produzindo com o grupo, dentro de uma métrica, né? que era importante. Lógico que não era a mesma coisa que um coral de pessoas com formação musical. Então, às vezes, é muito difícil para o músico com formação erudita aceitar
essa falta de estética que acontece na musicoterapia. E o som é utilizado como objeto intermediário, isso é fundamental. Eu começo a minha relação com o outro a partir do som. Tá? Então, a gente vai produzir melodias, produzir ritmos, produzir coisas que vão estabelecer uma interação e que vão levar a outros progressos. Bom? Então eu vou passar o vídeo porque eu acho que fica mais claro. Antes eu vou só contextualizar o caso clínico. Vai ser impossível para mim manter em sigilo o primeiro nome da paciente, tá? Mas como eu tenho autorização para estar usando essa fita e esse material, durante a fita vocês vão ver, o primeiro nome dele é Daniela, então a paciente é DMC, ela tem 5 anos, atualmente ela já está com mais, está com 5 anos e 6 meses. Ela iniciou a musicoterapia com 2 anos e 10 meses. Ela foi indicada para o atendimento musicoterápico por um professor do curso de especialização que eu fiz, é o Dr. Carlos Dalton Machado, que é um pediatra e neuropediatra, que conheceu o meu trabalho com musicoterapia durante a pós-graduação em fonoaudiologia. Eu apresentei um estudo de caso e ele se interessou muito pelo trabalho, achou que era uma abordagem que realmente podia alcançar essas crianças com um quadro de atraso muito significativo. E quando ele recebeu essa paciente no consultório, ele não conseguia examinar a menina, porque ela tinha um quadro de defensividade tátil tão grande que ela não aceitava ser tocada. Defensividade tátil, para quem às vezes não lida muito nessa área, é uma disfunção neurofisiológica em que a criança, geralmente acontece nas crianças, elas percebem um estímulo que não é aversivo como aversivo e como invasor e como até dolorido muitas vezes. Então, um simples toque fazia com que essa criança entrasse num esquema de hipotonia, né, de hipertonia e muitas vezes até de obstótono, que é aquele movimento de virar a coluna toda para trás e ficar toda enrijecida. Ele então não estava conseguindo examinar a criança e a mãe falou assim: não, canta, porque quando a gente canta, ela costuma ficar mais relaxada, aceitar melhor. A mãe começou a cantar e o neuropediatra também começou a cantar. E aí ele achou interessante que ela fosse atendida pela musicoterapia e me encaminhou essa paciente. Bom, então o histórico, essa gestação, ela evoluiu bem até o 8º mês de gestação, quando durante o ultrassom foi diagnosticado a ocorrência de polidrâmio, que é o excesso de líquido amniótico na placenta. Quando isso acontece, é indicativo de algum transtorno fonoarticulatório, algum atraso neurológico, porque a criança ela tem que deglutir um pouco do líquido e manter aquele líquido num patamar ideal. Bom, então, quando foi feito esse diagnóstico, a mãe foi alertada de que aquela gestação podia estar sendo uma gestação de uma criança com algum problema, mas a mãe levou a gestação a termo. A paciente nasceu de um parto cesáreo, com tamanho, com perímetro cefálico normal, que é 36 centímetros. Teve o que a gente chama de traqueopneia transitória do recém-nascido, que é uma falta de oxigenação, ela teve que ficar um dia no balão de oxigênio. Logo que ela nasceu, foi feita uma tomografia, porque ela tinha algumas malformações cranianas que já indicavam mesmo para alguma questão, um problema neurológico, alguma síndrome. Foi feita então essa tomografia que identificou o terceiro ventrículo aumentado, sugerindo uma agenesia de corpo caloso. Corpo caloso é uma comissura que tem entre os dois hemisférios cerebrais que ligam as informações. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de reabilitação com pacientes especiais, quando falava agenesia de corpo caloso, a gente até temia, né? Pensava assim, nossa, então não vai ter relação nenhuma de um hemisfério com o outro, né? Principalmente a questão tátil. Hoje a gente sabe que isso não é assim, né? Com os avanços que houveram nos estudos aí da plasticidade neuronal, da plasticidade cerebral, a gente sabe que isso não quer dizer nada, que a gente tem que investir naquele paciente, estimular aquele paciente. Uma comprovação disso é que hoje, quando existem focos epiléticos
epiléticos generalizados, faça uma cirurgia que chama calossotomia, que é justamente cortar essa comissura para que quando acontecer um foco epilético de um lado, isso não vá se espalhando e vire uma convulsão lá de... Quebrar a cadeia. Isso, quebra a cadeia. Então, isso que a gente morria de medo, que achava que o menino ia ter maior dificuldade, não acontece nada. Quando faz essa calossotomia, nos primeiros períodos pós-operatórios a pessoa tem uma inabilidade de articular os movimentos bilaterais, né? Mas logo isso os neurônios lá arrumam outros caminhos e a pessoa já está normal de novo, tá? Bom, então, ela apresentava isso, né? Essa comissura, essa agenesia de corpo caloso e algumas malformações visuais e logo de cara também se percebeu uma malformação na anatomia intraocular. Tá? Então, ela tinha uma falta de massa intraocular e um deslocamento de retina. O diagnóstico diferencial foi feito mais ou menos com 1 ano e 8 meses, quando essa criança foi avaliada pelo Serviço de Genética do Hospital das Clínicas. Foi, então, comprovado que ela tinha uma síndrome do 9P. Tá? Aí, se vocês quiserem a bandagem cariótica, né? Como é que fala? A contagem lá dos cariótipos, né? É 46XX 3P 23. É uma opção de número lá, mas que isso pra gente significa muito pouco. Era bem provável que essa questão genética ocorresse porque os pais eram consanguíneos. Então, isso já era uma indicação de uma possibilidade de um problema desse tipo. O fenótipo dessa criança, né, o fenótipo são as características da síndrome. É uma macrocrania, tá, com uma impressão de que a cabeça é bem maior, subnasolabial, que é essa distância aqui entre o nariz e a boca curto, e má formação da parte ocular, é a característica da síndrome, então vem comprovar o diagnóstico. E um QI, né, mais ou menos entre 50, que varia, isso é o fenótipo da síndrome. Essa criança não foi avaliada em termos de QI, não, né? Mas dentro da síndrome, geralmente o que acontece é um retardo mental grave a uma oligofrenia, tá bom? Os aspectos neuropsicomotores. Então, como é que essa criança chegou quando eu fui atender, né? Ela tinha um atraso global de desenvolvimento, então ela tinha 2 anos e 10 meses. Ela não segurava nenhum objeto, ela se sentava por pouco tempo, não caminhava, se alimentava praticamente por líquido e apresentava essa deficiência visual que já vinha sendo trabalhada. Como eu falei, a mãe descobriu lá durante a gestação, né? Então, logo que essa criança nasceu, ela foi encaminhada. Ela já fazia, quando ela foi com 2 anos e 10 meses para musicoterapia, ela já fazia fisioterapia desde 8 meses, tá? E já fazia terapia ocupacional com trabalho específico de estimulação visual. Porque a gente sabe que a visão, ela está em desenvolvimento desde o início da nossa vida, né? Desde o bebê. Então, se a criança nasce com um diagnóstico de uma visão muito alterada, o que acontecia antigamente? Não se dava estímulo. Não precisa de pôr coisa colorida, não precisa de ficar balançando esse brinquedo colorido, porque ela não vê. Só que não é isso que se faz hoje. Hoje é o contrário. Ela tem uma deficiência visual, um comprometimento visual grande, a gente oferece muito padrão de cor, né? Aquelas listras, verde, amarelo, preta, preto e branca, para essa criança forçar, se atentar, porque os nossos neurônios, o nosso nervo ocular, ele está em formação, então pode melhorar. Tem que ser estimulado porque precisa de ambiente claro, dependendo da situação. Outras crianças já é aconselhado que se trabalhe na penumbra, porque o excesso de luz atrapalha. Então, esse trabalho de visão subnormal, essa criança foi submetida desde os 8 meses, no Hospital São Geraldo. Tá? Quando ela foi, então, procurar esse neurologista, foi para fazer uma avaliação de rotina, e aí ele indicou o trabalho de musicoterapia. Essa detensividade tátil severa, que eu já falei, que ela não segurava nenhum objeto. Bom, na avaliação de musicoterapia, o que eu pude observar que essa criança tinha? Então, aí entra a parte da musicoterapia, né?
essa paciente apresentava grande motivação pelo universo sonoro. Ela não estabelecia contato, ela tinha vários comportamentos autistas, mas quando você apresentava um timbre novo, no meio daquele tanto de movimento estereotipado, ela parava por um minuto e tentava buscar aquela fonte sonora, né? Então ela era motivada. Uma outra coisa que vocês vão ver no filme, no início do filme, é ela em casa. Vocês vão ver como é que a lalação, que é aquela época em que a criança normalmente está com 6 ou 8 meses, que ela fica fazendo aquele tanto de sons, experimentando os sons que ela é capaz de produzir, essa criança com 2 anos e 10 meses estava nessa fase. Só que a lalação dela é uma lalação muito rica. Vocês vão ver que são fragmentos de melodias que ela não consegue ter a capacidade de cantar do início ao fim. Ela vai colocando um pedaço de uma, um pedaço de outra e fica se autoestimulando. Ela tinha uma discriminação auditiva. Como é que eu sabia disso? Porque ela tinha habilidade rítmica para repetição. Então, logo que eu conseguia trabalhar com ela e que ela conseguia se aventurar a bater a mão no pandeiro, a bater a mão no outro instrumento, ela era capaz de repetir alguns ritmos, de manter a pulsação de uma música. Então, eu percebi que ela tinha essa discriminação e essa habilidade rítmica para repetição. E habilidade melódica também. A gente sabe que o ritmo ele é mais anterior, precisa é bem mais fácil reproduzir um ritmo do que reproduzir uma melodia. O ritmo é aquilo que fica ali, a pulsação, e dentro da pulsação você tem uma variação do ritmo que te mostra qual música que é. A melodia é aquela parte da música que a gente assobia. Tá? Então, quando a gente assobia a música, a gente está fazendo só a melodia. A harmonia já é o enfeite da música, aquela parte que elabora, que enfeita, que amplia. Ela já requer muito mais habilidade cognitiva para estar sendo repetida. Então, a habilidade melódica ela tinha. Como é que eu sabia? Eu só podia saber disso trabalhando com musicoterapia. Porque se eu cantasse para ela, tirei pau no gato, e ela no final da sessão tivesse, porque ela não tinha linguagem, mas se ela tivesse bom, atirei pau no gato não é novidade para ninguém. Com 2 anos e 10 meses, com certeza alguém já cantou para ela, né? Então eu não poderia afirmar que ela tinha uma habilidade melódica de repetição. Agora, se eu fizesse uma composição naquela hora, a partir de algum som que ela começou a fazer, eu inventasse uma musiquinha e ela cantasse, eu sabia que ela reteve aquilo, que ela tinha memorizado, porque aquilo ali era uma coisa feita naquela hora. Não é uma coisa que ela já podia ter ouvido antes. E o interesse pelo elemento vibracional inerente ao fenômeno acústico. O som é movimento. Toda vez que eu produzo um som, eu estou produzindo uma vibração, né? E como ela tinha essa dificuldade em tocar nos objetos, eu tive que começar a pensar algumas maneiras dela estar se interessando. Quando ela se interessava pelo som, eu comecei a apresentar pandeiros, atabaques, vários instrumentos, e comecei a ver que quando vibrava, quando era um som mais grave, que produzia uma vibração maior, ela tentava ficar mais tempo com aquilo na mão. Então eu comecei a trabalhar com balões, em que eu cantava, segurando o balão, e quando eu canto uma proximidade ideal, o balão vibra muito, então a criança sente aquela música pulsando no balão, né? Então ela começou a se aventurar, a tocar por mais tempo os objetos. Isso foi até uma coisa interessante, porque aí, na terapia ocupacional, a terapia ocupacional começou a usar também aqueles vibradores pequenos, de massagear as costas, e todos os objetos que ela queria que ela tentasse manusear. Então, quando colocava o vibrador e o objeto ficava trepidando, ela se aventurava mais. Então, foi interessante até para estar ampliando numa outra terapia que ela fazia, para o quadro de autismo mais severo, pelas características que ela estava tendo, porque ela não tinha capacidade de brincar e simbolizar como ela pode fazer com o som. Ela ainda não pega um brinquedo e faz uma dramatização, né? Mas com a música ela faz. Com a música ela é capaz de brincar, de correr, de parar, sem sair do lugar, né? Então, esse é um recurso muito rico, que eu acho que deve ser trabalhado, que é um patrimônio da humanidade. Ninguém é dono dessa técnica, né? Eu acho que todo mundo tem que usar, acredito muito na musicoterapia.
de curso de pós-graduação em musicoterapia. Só que eu acho que a música é um recurso que vai ter que ser utilizado por todos. Mesmo que amanhã ou depois a musicoterapia se torne uma profissão regulamentada, né? O psicólogo tem a autonomia. E a questão de usar a música ou não usar vai depender do profissional. Se ele tem essa habilidade, porque se eu colocasse um som, se eu colocasse uma vitrola para tocar, um CD para tocar, essa criança ia se envolver com a música como ela se envolveu com o instrumento? Não é? Então, o que diferencia o trabalho do musicoterapeuta é isso, é o setting. No meu consultório tem piano, tem atabaque, tem milhões de instrumentos, né? Então, é isso que eu ofereço para a criança que faz o meu trabalho de musicoterapia. É eu poder improvisar com o instrumento, é eu poder fazer uma melodia em cima do que o paciente canta. Isso pode ser feito pelo fono, porque a música é um recurso muito, muito rico dentro da fonoaudiologia. Eles, inclusive, trabalham com várias técnicas vocais de canto para trabalhar pacientes na afasia, gagueira, né? Então, é um patrimônio de várias profissões, né? De vários segmentos da parte de saúde. Bom, eu não sei como é que é o tempo, mas eu acho que agora a gente podia, né, estar discutindo, né? A minha posição é essa, eu achei importante estar trazendo esse trabalho aqui, porque eu acredito nele, e acho que o psicólogo tem que ter uma ideia do que é musicoterapia, tem que estar sabendo como que está avançando. O reconhecimento da área médica tem sido, assim, enorme. Cada dia mais a gente recebe, eu até trouxe uma lâmina, mas acho que nem, né, assim, é quase que ilustrativo. Eu recebo hoje pacientes com encaminhamento para musicoterapia. Por quê? Porque está no estágio pré-verbal da comunicação, porque precisa de estar estabelecendo um contato que não passa pelas vias da linguagem comum, que passa por uma outra via de comunicação, que a música é um recurso. Não é só a música. Para essa paciente, a música era o canal. Eu acho que foi, assim, sorte minha e dela de nós termos nos encontrado. Agora, podia ter uma outra criança autista, por exemplo, que o canal dela de comunicação era a estética de cores, de tintas, né, de padrões. Então, a questão não é a da terapia, é do paciente. Ele que tem aquele canal de comunicação mais aberto e vai poder produzir mais se lhe for oferecido esse estímulo. Bom, então agora, queria, né, compartilhar, trocar informações. Estou vendo aqui algumas pessoas que eu sei que já estão buscando, estão sempre buscando coisa de musicoterapia, Beatriz, né, o Henrique também, que está sempre, né, prestigiando os eventos de musicoterapia, aquela Karine também me é conhecida, mas eu não sei o nome de todo mundo. Então, e queria falar também que a associação promove cursos, promove eventos, que quem tiver interesse em estar participando, que pode entrar em contato, tá? Eu ofereço também um curso que é de 16 horas de duração, que é para não é para formar musicoterapeutas, tá? É um curso para usar melhor o recurso musical. É um curso totalmente prático, de vivências, onde a gente trabalha ritmo, trabalha sistema corporal, usando o recurso da música. Não, depois vocês podem me pedir que eu vou lá. Simone, a respeito do curso de pós-graduação na Universidade Estadual, tem data marcada para início? Como é que está isso? Hoje a gente entregou esse projeto, o projeto já foi entregue desde o final do ano passado, mas hoje a gente entregou o material, ementa dos professores, currículo de todos os professores, o corpo docente não é, né, assim, praticamente os profissionais da musicoterapia são todos do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Lia Regiane Barcelos, Marco Antônio dos Santos, são só os profissionais, assim, que já estão na musicoterapia há muito tempo, que já têm um reconhecimento internacional. Assim que o curso for liderado pela administração lá, ele vai estar sendo divulgado em março. Agora, como eu já falei, quem tiver interesse já pode começar a preparar, porque vai ter a prova, né, a prova, o que está programado no projeto, que foi a associação que montou, com a assessoria da Lia Regiane Barcelos, é a apresentação de duas peças, uma erudita, uma popular, e a explanação sobre os elementos musicais e extramusicais. Mais ou menos os moldes da faculdade de música mesmo. Isso, né? Aí, a peça erudita e popular vai depender do nível de conhecimento de música que o aluno vai ter, né? Então, quem tem uma formação erudita vai chegar lá e vai tocar uma peça super
elaborada lá, de quem já está no sexto ano de piano. Mas, ao mesmo tempo, quase sempre vai ter dificuldade de tocar o popular, de improvisar, né? Geralmente é assim. Aí vai chegar o outro lá que é fera no popular, que vai improvisar, que vai tocar, e na hora do erudito vai tocar uma Madalena Bar, né? Não. Então, isso não vai ser empecilho. A pessoa tem que demonstrar habilidade e de conhecer um pouquinho desses dois lados da expressão musical, né? Mas não vai ser empecilho, não. A pessoa tem que mostrar o que ela sabe. Queria fazer uma outra pergunta. Eu estou assim, porque eu estou muito interessado já pesquisando na internet. Assim, outra coisa é assim, você que já está mais tempo na área, além da clínica, tem outros trabalhos na área educacional, na social, com a musicoterapia também? Tem em outros estados? Né? No Rio de Janeiro tem trabalhos vastos na área social, na área pedagógica também, né? É mais profilático, né? E o campo de atuação está muito vasto. Hoje o musicoterapeuta em outros estados atua em todos os campos, né? Então, aqui em Minas Gerais ainda é mais clínica, né? E instituições hospitalares, que também é um atendimento de grupo, mas que não é muito assim a nível social, é mais clínico mesmo. A música é um canal de comunicação ideal para o portador de deficiência, sabe? Normalmente o que a gente escuta é isso. Não, eu vou tentar musicoterapia porque ele ama música, é a única coisa que interessa para ele. Né? Isso. E aí, a partir daí, é lógico que o terapeuta tem os objetivos que ele vai ter em mente, né? Então, o que eu quero trabalhar com esse paciente? Eu preciso de trabalhar esquema corporal, ele não tem noção nenhuma dele como um todo. Então, eu vou começar por aí. Ele tá bom nisso? Então, o que eu vou usar? Vou começar a trabalhar pares opostos, vou começar a trabalhar as aquisições de AVD, né? A capacidade dele de se organizar na vida social. Aí na federal ainda, né, foi o que o Conselho Educacional lá colocou, que seria uma complementação curricular. Por enquanto, a única matéria que é... Não, já é possível fazer uma matéria, que eu sei que a professora Sibeli Loureiro ministra Fundamentos em Musicoterapia na Escola de Música com 30 horas aulas de curso, né? Então, é uma matéria que, teoricamente, quando ela começou, a ideia era até de estar informando as pessoas sobre a musicoterapia e de quem fizesse essa matéria, depois fazendo a graduação, poderia até dispensar, porque já teria feito essa carga horária, né, de fundamentos. Mas no curso de psicologia não tem outras matérias? Não, na psicologia não tem nada. Tem na música essa matéria, né? Eu trabalho com crianças, adolescentes e já trabalhei com idosos, mas muito pouco. Tem vontade de trabalhar mais. Quem trabalha muito com idosos é a Beatriz Nava, que tem um trabalho interessante nessa área. Agora, eu não trabalho com adultos, mas a Maria Eugênia Albinati, que é outra musicoterapeuta, já precursora da musicoterapia aqui em Minas também, ela trabalha com adultos, tem casos muito interessantes, inclusive com esquizofrenia, com alguns diagnósticos psiquiátricos. Mas eu, particularmente, trabalho com crianças e adolescentes. No caso de adolescente, ele tem alguma música que ele já escutou, que traga alguma coisa presente nele, significa alguma coisa para ele? Você trabalha com essa música ou você vai fazer ele produzir uma nova? Não, eu uso o recurso que o meu paciente traz. Né? Então, se ele já chega com o conteúdo, eu vou trabalhar em cima daquilo. Agora, eu vou estar estimulando a estar criando, a estar compondo, a estar elaborando alguma coisa, porque a produção é diferente. Né? Aquela música que ele trouxe, ela tem algum significado para ele, porque ela está ali não é à toa, né? Naquele ambiente terapêutico. Quando você começou, você falou que a musicoterapia é uma das alternativas dele elaborar no presente alguma coisa do passado. Isso, Então, eu aproveito. Tanto é que, é lógico que eu tenho eu sei de produções de música para criança ótimo, né? Super interessantes, super ricas. Mas se meu paciente chega com o CD do Tchan, ou com, agora é o Tapinha, né? Então, quer dizer, se eu desqualificar o que ele
ele me traz, eu já estou partindo do pressuposto de que a terapia não vai adiante. Né? Eu tenho que valorizar o que ele me traz, trabalhar o máximo que eu puder em cima daquilo e depois apresentar para ele Bia Vedran, Rubinho do Vale, que são produções de música infantil de outra, né? com outro valor musical, com outro valor artístico, cultural. Né? Então, quer dizer, eu parto desse pressuposto, principalmente porque as nossas crianças com necessidades especiais, eles ficam cheios de estereotipias que a gente que é adulto ou que é uma criança saudável, você vai um pouquinho lá no tapinha e esquece do tapinha. Agora o deficiente, né, o portador de uma deficiência, ele acaba ficando naquele tapinha o dia inteiro. Né? Então aquilo ali para ele vira uma estereotipia, tudo para ele é aquilo, é um jargão. Né? Então o que a gente faz? A gente parte daquilo, mas tenta trazer para uma coisa melhor. Eu não desqualifico nada do meu paciente, eu trabalho em cima de um conceito de saúde. Tanto é que chega uma criança com um quadro tão comprometido, naquele quadro o que eu tenho? Ah, não, eu tenho uma habilidade para reprodução rítmica, eu pego no que é positivo, porque a gente não é profissional da saúde. Né? Então a gente tem que pegar no que... Uma outra coisa que a gente observa é que muitos processos, a própria neuropediatria criava muita vulnerabilidade nessas crianças. Então os pais que me chegavam há tempos atrás, eram pais assim, vamos tentar, né? Sabe? Vamos tentar. O médico disse que não tem jeito, né? Agora, hoje não, hoje já melhorou, mesmo dentro da neuropediatria, né? A gente não está criando essa vulnerabilidade, porque para um pai que não espera nada, o que a criança vai dar? Não é nada, né? Então, é lógico, eu não crio falsa expectativa nos pais, mas eu falo, olha, vamos investir. Olha aqui, olha, até onde que a gente chegou? Isso, quem tem uma analogia para falar isso, com quem eu aprendi essa postura, né, profissional, foi com a Didi. A Didi sempre me falava assim, olha, se ele andar até na janela e olhar para fora, o que ele vai ver? Vai ver um mundo totalmente diferente. Agora, se ele ficar aqui, o que ele vai ver? Vai ver esse saco. Né? Então, é acreditar e investir. Então, eu parto desse pressuposto. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a curso. Você falou que o pessoal da área de saúde quiser fazer disciplina na federal, que ela está fazendo algumas, né? E quem já tiver o curso de graduação em música? Aí você pode fazer essa teoria, essa matéria, Fundamentos em Musicoterapia, que são 30 horas, né? E aguardar. Talvez eles comecem a lançar outras matérias, né? E, de qualquer maneira, se tudo correr bem, no meio do ano tem pós-graduação de musicoterapia, não lembro. Esse pós-graduação É lato senso, vai ser reconhecido, né? Vai ser existe até uma, né, isso ainda não está totalmente fechado, existe até uma possibilidade de abrir para profissionais que não sejam da área de saúde também, porque como ele colocou, a musicoterapia está avançando muito. Então tem pessoas da área empresarial que querem estudar, né, que querem conhecer mais, que querem tentar usar na área, a área educacional já está aberta, educacional e de saúde, eu que não comentei, eu falei, a área educacional e de saúde. Tá? Pedagogia, né? Isso tudo está incluído, com certeza. Eu que falei, desculpa. Drogas agora, também, senhor. Drogadistas também. Na área de drogadistas tem tido muitos trabalhos interessantes, né? De geriatria, gerontologia. Ele perguntou da social, tem também muita social, com tem. meninos de rua. Com meninos de rua, a Andréia Freitas, trabalhando, né? Com meninos de rua. O projeto Querubins, do Grupo Corpo. É um trabalho de música, né, que é musicoterapêutico, né, que está sendo desenvolvido por musicoterapeutas para meninos de rua. E a Andréia Freitas e a Maria Eugênia Ferreira. Andréia Ferreira e a Maria Eugênia já desenvolveram um trabalho junto à prefeitura há uns 10 anos atrás, que foi um trabalho assim, muito, muito interessante, que elas apresentaram em congresso com meninos de rua e com musicoterapia. Ele dá recursos práticos para estar trabalhando com a música dentro tanto
formação musical da pessoa? Não. Além do meu curso, tem outros cursos que são ministrados. Como eu falei, tem esse Fundamento da Musicoterapia. A Maria Eugênia Binatti também ministra cursos de tempo de duração menor. No ciclo SEAP, Maíris Kemp estava dando um curso agora, tá? Então, vários profissionais da área dão cursos de informação e de práticas dentro da musicoterapia, tá bom? Quem quiser informação, eu trouxe informação do meu curso, mas quem quiser informação dos outros cursos, é só procurar no meu telefone, que é o telefone atual da associação, porque a associação não tem sede, então quem é o presidente fica sendo, né, o interlocutor, pode me procurar que eu coloco em contato com todos esses outros cursos. Vou. Meu telefone é 33 3378 5200. E o do consultório é 3377 0058.